Olha, ela se tornou, e há muitos anos, olhos, ouvidos, fala, movimento de muitas pessoas que não têm condições de chegar até um lugar ou se manifestar. Que obra linda, que currículo maravilhoso, Marta Gil. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que bom que você está aqui. É uma alegria, um prazer e é uma honra estar aqui. Nossa, para nós também. Que currículo incrível. Conta só um pouquinho para nós a sua história, porque, é claro, falar sobre deficiência, defender, ser voz desses que muitas vezes não têm nem condições, né? Estão escondidos, isolados, né? Excluídos de maneira grandiosa pela sociedade. E aí você vai e se torna a fala de muito desses. Como começou essa história? Eu brinco que foi com a cegonha. Foi com a cegonha? Sim, porque eu nasci numa família com várias pessoas com deficiência e com exemplos maravilhosos. Começou com os meus avós maternos, eles tiveram 6 filhas e a última nasceu com síndrome de Down. Do casal nasceu com síndrome de Down. Sim. Marta, coloca o microfone bem pertinho. Tá bom. Por favor. E aí, minha avó, meus avós, mas principalmente minha avó, foi uma pessoa maravilhosa que se empenhou muito. E aí foi um exemplo para todos nós, porque era uma filha querida e nunca foi escondida, ao contrário, né? Então nós crescemos, eu sou a neta mais velha, a gente cresceu convivendo com muita tranquilidade, né? Isso é um exemplo que eu trago até hoje. Então começou no berço, literalmente. Literalmente. No berço. Marta, e as pessoas, a gente está falando agora, né, dessa última tragédia que teve no Rio Grande do Sul, e a gente precisa olhar, a gente tem que olhar para todos, em especial as pessoas com deficiência, que necessitam de um cuidado, de uma atenção redobrada, né, no caso de uma catástrofe. Fala para nós um pouquinho o porquê dessa importância. Bom, em primeiro lugar, a gente está falando de pessoas. Sim. Né? A deficiência é uma característica delas, mas a primeira coisa são pessoas, e todas as pessoas merecem respeito, merecem uma atenção, um tratamento digno, né? E com essa enchente, com esse desastre que aconteceu, foi extremamente rápido e não teve muito tempo ou nenhum tempo da sociedade se organizar. Então, essas pessoas que são vulnerabilizadas, que muitas vezes são invisibilizadas, ficaram mais vulneráveis ainda. Né? Então a gente via, por exemplo, as ruas se transformaram em rios. Sim. Né? E passavam os barcos com megafones, avisando, dando, enfim, alguma notícia. Sim. Pessoas surdas, se não tivessem alguém, muitas famílias se separaram, se perderam. Né? E uma pessoa surda, as pessoas surdas não conseguiam ouvir, não sabiam o que estava acontecendo. Né? Em outros momentos, algumas pessoas cegas, por exemplo, foram resgatadas, mas por falta, não por maldade, mas por falta de treinamento mesmo, de preparo anterior, elas foram resgatadas e a bengala ficou. E a bengala é essencial, né, para a locomoção delas. Nos abrigos foram várias pessoas com autismo. E as pessoas com autismo, muitas vezes a quebra da rotina desorganiza muito. Então, difícil de entender. E ninguém estava entendendo muito mesmo as pessoas sem autismo. Né? Então, e barulho, a choradeira. Então, a gente teve muitas situações de estresse. Né? E que mostrou a necessidade da gente olhar e da gente ter mais informações. Então, esse programa, por exemplo, é maravilhoso, porque é uma oportunidade, com o alcance incrível que vocês têm, é uma oportunidade incrível também para levar essa informação e para tornar essas pessoas mais visíveis. E porque, infelizmente, o que os especialistas estão falando, essas catástrofes podem acontecer outras vezes. Sim, sem dúvida. É importantíssimo falar sobre isso, porque a gente só pensa naquilo que a gente conhece. Exatamente. Né? É claro que o que a gente vai pensar? A pessoa passando fome, a pessoa passando frio, né? Passando necessidade, perdeu a casa, acabou tudo, para onde eu volto. Mas a gente precisa de fortalecer essa cultura de falar sobre as deficiências de maneira geral, para que a gente conheça e também possa atingir onde eles estão, o pensamento sobre eles, né? Dona Marta,
as dificuldades de encontrar essas pessoas, quais outras dificuldades em Minha Catástrofe essas pessoas passam? Além da dificuldade de encontrar, a dificuldade de ter acesso à informação, né? E também sem saber, assim, sem ter uma diretriz, né? Em países, por exemplo, que tem terremotos, a sociedade já está mais organizada. Então, por exemplo, a cidade do México tem uma catedral belíssima, é uma coisa fantástica. E na catedral tem uma série de plaquinhas de saída de emergência. Porque um terremoto pode acontecer a qualquer momento. Então, é importante que a sociedade também se organize e olhe para essas pessoas. Se estruture para isso, né? Sim. Quais as medidas também que os abrigos, né? Porque a gente viu abrigos para as pessoas de maneira geral, nós vimos abrigo para animais, né? A senhora percebeu uma diferença no acolhimento das pessoas com deficiência? Precisaria ter condições de acessibilidade, né? Para um cadeirante ou para uma pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção, por exemplo, precisa ter, não só, tinha algumas camas, mas assim, eu vi algumas camas, colchões baixos. Uma pessoa cadeirante não conseguiria, né? Ou precisaria alguém carregá-la. Banheiros precisam ser adaptados. Remédios, muitas vezes as pessoas usam remédios. Sim. Então tem toda uma série de... E o mais importante também é que as pessoas possam dizer, eu preciso disso. Certo. Porque nós somos todos diversos, nós somos todos diferentes. Se não disser, ninguém vai saber. Não, exatamente. A pessoa ela pode falar então, né? Pode e deve falar. Do cego. Olha, perguntar com muita tranquilidade, né? O que você está precisando? Como é que eu posso te ajudar? Por exemplo, muitas pessoas querem ajudar uma pessoa cega a se locomover. Sim. E aí puxam pelo braço. Bom, se você puxa uma pessoa pelo braço, ela vai se desequilibrar, né? Então, eu dizer, como é que eu posso te ajudar? Pergunta para ela, porque ela sabe que ela tem uma deficiência, não é vergonha. Ao contrário, ela vai ficar super tranquila de saber que alguém está se preocupando. E qual é o jeito? Provavelmente ela vai dizer, eu posso segurar no seu ombro? Ou eu posso segurar no seu cotovelo? Pronto. E aí a pessoa ela vai seguir a pessoa. Super simples. Mas se você não conhece nenhuma pessoa cega e se você não perguntar, você não vai saber. Não vai. Não. E aí fica os dois, né? Um na necessidade e o outro talvez no desejo de ajudar, Sim. mas paralisado. Também é muito difícil, muitas pessoas têm uma resistência, né? É muito perceptível isso. É pela forma de acolhimento? Muitas vezes sim, Dani, eu acho que sim. Porque numa hora que você está precisando de ajuda, alguém que oferece ajuda de um jeito bonito, de um jeito solidário, fraterno, é muito bom. E é importante que nesses casos também os locais tenham profissionais capacitados para amparar as pessoas com deficiência? Certamente, certamente. E muitas vezes são dicas muito simples, mas é que se você nunca conviveu, se não tinha uma pessoa na sua família com deficiência, se você na escola, você não teve um colega com deficiência, né? Você não vai saber. Às vezes você fica muito sem graça, você quer ajudar e não sabe como, né? Então, a pergunta de ouro é, eu posso te ajudar? Como? Pronto. A partir daí... Seja para qual for a situação. Exatamente. No caso do surdo, dona Marta, como pode ser feito? A gente tem surdos que usam Libras, que é aquela língua de sinais, né? E aí você precisaria ou ter alguém que soubesse Libras, né? Ou falar de frente com uma certa tranquilidade, não falar depressa demais, nem falar devagar demais. Ou então escrever, se tiver um lápis, um papel, fazer um bilhetinho, né? A pessoa vai perceber que você está querendo se comunicar e ela vai também fazer o possível para se comunicar. E a importância de ter esse assunto, né? No comecinho da entrevista, a senhora disse a importância da gente falar sobre isso, para que no futuro, em situações de emergência, nós, toda a população, o próprio governo esteja preparado. A senhora percebe que o nosso país precisa caminhar muito para acompanhar e acolher
poder assistir essas pessoas em situações de desastre? Dani, a gente tem algumas coisas maravilhosas no Brasil. Tá. O copo está meio cheio e meio vazio. A nossa legislação é entre as melhores do mundo. A gente tem uma legislação maravilhosa, né? Agora, nem sempre a gente conhece, nem sempre a gente convive. Por isso a gente está falando muito de inclusão. Agora, por exemplo, crianças com deficiência estão indo à escola, na mesma escola que as crianças sem deficiência. Isso faz com que, quando elas ficarem adultas, elas vão tratar isso com muita naturalidade, porque elas foram coleguinhas, brincaram, às vezes brigaram também, porque a criança também briga, né? E faz parte, é um ser humano, né? E aí a gente vai criando uma sociedade mais inclusiva, mais fraterna e mais solidária. Maravilha. Acho que então se aproximar dos casos, conhecer, se informar e também fortalecer essa cultura de desenvolver, de divulgar mais sobre o assunto é fundamental para todo mundo, né? Super fundamental. Fundamental para todo mundo. E para a gente que está de longe, Dona Marta, como que a gente pode ajudar? As pessoas estão longe também querem ajudar, né? De que maneira? A gente tem algumas ONGs, algumas associações que estão cuidando, né, disso, e aí dá para entrar em contato. Tá, e fazer a ajuda que puder, né? Sim. Que legal. E nós temos alguns testemunhos de pessoas que vão participar agora do nosso programa para fortalecer e para a gente poder conhecer mais. Escuta só. Na nossa família, o meu filho mais velho, de 21 anos, é autista. Ele sentiu muito durante esse período da enchente a quebra da rotina, porque ele passou alguns dias a não ter aula, depois foi aula online, o trabalho ainda não retornou, ainda está em recuperação o local de trabalho dele, então ele está trabalhando home office. E tudo isso leva a uma desorganização, uma maior ansiedade, perda de referenciais que são bastante importantes para ele. Imagina então, nas situações de abrigos, pessoas e famílias com autistas que perderam casa, que perderam os seus bens. Esse período da enchente foi bem mais traumático para quem teve que enfrentar esses desafios. Olá, meu nome é Victor Freiberg e eu sou presidente do Instituto Social Pertence, um clube de lazer e sociabilização para pessoas com deficiência. Desde o momento que o nosso estado está vivendo a maior tragédia da sua história, o Pertence deu suporte. Primeiramente, fazendo um mapeamento para entender aonde estão as pessoas com deficiência e quais as suas reais necessidades, para a gente ser o mais assertivo possível com as nossas doações, com a nossa entrega. Neste exato momento, fizemos muito suporte para abrigos, para instituições e para famílias atípicas na ponta, direto. Depois de um tempo, percebemos que a pessoa com deficiência estava ou em abrigos emergenciais ou na rua e ela precisava de um espaço individualizado, de um olhar especializado. Neste exato momento, nós criamos o projeto Pertence Contigo, uma grande parceria com Airbnb. Nesse momento, nós conseguimos acolher famílias atípicas em apartamentos quentinhos, com dignidade e qualidade. Só que nós percebemos que um mês é muito pouco. A gente está falando de uma reconstrução que vai demorar meses, talvez anos. E é neste momento que começamos a etapa 2. O Pertence assume então um prédio, o que nós apelidamos de Prédio dos Sonhos, um espaço para que as famílias atípicas possam voltar a sonhar. Com toda a segurança, com todo o atendimento, com todo o suporte, o Pertence vai acolher essas famílias ao médio e longo prazo. Com prazo de 6 a 8 meses, as famílias vão ter cursos, treinamentos para poder voltar a sonhar, para que eles possam voltar a ir atrás de um emprego, para que elas possam respirar e com qualidade retomar suas vidas, reconstruindo passo a passo essa trajetória. Então estamos muito contentes com toda a entrega, mas sabemos que é muito pouco, ainda falta muito, tem muita gente ainda precisando e por isso precisamos da ajuda de todos. Contamos com a ajuda de todos e juntos somos mais fortes. Dona Marta, são alguns testemunhos, né? Algumas falas da realidade de lá. Como é difícil, né? Então não é só o acolher, mas agora é reconstruir. Exatamente. Mas eu fico pensando que essa tragédia, né? Porque é uma tragédia, ainda está sendo, né? Ela está trazendo também coisas muito bonitas.
Como a gente está vendo agora, né? De solidariedade, de pessoas que estão se envolvendo e doando coisas, não só o material, né? Mas a sua atenção, o seu carinho. O seu tempo, né? O seu tempo. Aí, o exercício da solidariedade está acontecendo, como a senhora disse. É muito triste, é uma tragédia, mas é a partir disso que está nascendo outras vidas novas a partir disso. A senhora tem algum exemplo? A senhora pode contar para a gente também algum exemplo do que as pessoas podem fazer de maneira que a gente possa acolher e também se ficar mais próximo dessas pessoas e acolhê-las de maneira mais amorosa? Eu acho que é procurar essas ONGs, né? Como a Pertence, como o primeiro depoimento do Marcos, porque o Marcos tem percorrido muito os abrigos. E ele é advogado, né? Especializado em meio ambiente. E ele tem percorrido os abrigos, tem dado muito suporte como pai também. Né? Dizendo, eu entendo a sua dor, né? Porque ele vive isso com o filho dele também. Então, eu acho que é ficar atento. As oportunidades para doar, para participar, para ajudar, aparecem, né? É a gente procurar. Sem dúvida. Dona Marta, gostaria muito de agradecer o dono da sua vida, onde a senhora já esteve para ajudar as pessoas, para poder falar sobre isso, sua história, desejar alegria, saúde, para continuar a caminhada. Muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço muitíssimo por essa super oportunidade, Dani, porque divulgar essa situação é muito importante. Até onde eu sei, essa é a primeira divulgação que eu estou vendo. Olha, é verdade. Eu fiquei muito surpresa com a produção e a direção do programa, porque é uma pauta, uma sugestão que fala de muitas pessoas que precisam ser vistas. Exatamente. Né? Precisam ser vistas. E ter alguém que seja a voz delas, né? Que seja o olhar, seja o aceno, que muitos não conseguem acenar, é importante. A gente precisa muitas vezes, representar essas pessoas. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço pelo carinho de sempre. Volte mais para a gente conversar mais vezes também, tá bom, dona Mãe? Obrigada.